Está entrando no ar o programa Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP. Boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso programa Reflexões à Luz do Espiritismo, organizado pelo MAP, produzido pelos seus voluntários, com muito carinho, muita dedicação, com a proposta de levar todos aqueles que nos ouvem um pouco dessa doutrina maravilhosa de amor, de compreensão, de consolo e de doçura a corações tantas vezes necessitados. Então, é uma honra ser convidada para estar aqui, ainda mais num momento onde nós estamos, todos nós, não só do nosso país, mas de todo esse planeta, precisando de estímulos, de fortalecimento, de reforçar a nossa confiança de que tudo acontece sob a égide do Pai. Então, mais do que nunca, vamos abrir aqui a nossa leitura sobre o tema de hoje, que será a lei de causa e efeito, lei a qual todos nós estamos sob o seu jugo. E vamos ler do livro Autoajuda e Autoajuda, da nossa querida companheira Celi Durão, um texto que se chama Múltiplas Escolhas. Hoje quero lhes falar sobre múltiplas escolhas. Deparamo-nos constantemente diante de opções e nem sempre é uma tarefa fácil a escolha do caminho a seguir. Não só escolher o certo e o errado. Aprendemos com nossos pais, nossos mestres, nossos antepassados lições que servem para evitarmos males. São lições de vida extraídas da experiência vivida por outrem. Os pais são os primeiros facilitadores. Conduzem-nos ao acerto, mas cabe a nós diariamente discernir o que devemos fazer, como devemos agir. Continuar, ir adiante, desistir, estudar, trabalhar, fazer as duas coisas, nada fazer, calar, responder, esperar um outro momento, perdoar, condenar, entender. Qual caminho seguir? Direita, esquerda, o do meio? É de nossa responsabilidade a escolha. Para que nossas escolhas sejam acertadas, devemos refletir, visualizar consequências, verificar se há outros envolvidos e o que pode acarretar em nossos atos. E sabermos que há um caminho de volta. Se erramos, devemos tentar consertar, pedir desculpas ou reiniciar. Muitos erros não voluntários servem para nos alertar, para evitar outros tropeços. Muitas vezes, o que nos parece errado está certo. O tempo dirá. Ao se escolher um companheiro ou companheira, não temos a capacidade de avaliar como será o convívio. Pensamos ser questão de sorte quando há o acerto, mas não. Muito depende de cada um de nós saber viver. Calar quando for preciso, falar no momento certo. O relacionamento deve ser cuidado. As brigas, os dissabores devem ser evitadas. Os grandes mestres, místicos, filósofos e nosso grande mestre deixaram suas vidas como exemplos. Os apóstolos do nosso bom Jesus se encarregaram de coletar seus ensinamentos e colocá-los no papel, que resistem ao tempo. Muito nos foi ensinado, porém ainda muito pouco entendido ou seguido. Mas ainda é tempo.
façam a sua parte. Ajudem seus irmãos a fazerem suas escolhas. A compreender que temos sobre a reencarnação nos dá a resposta para todos os nossos sofrimentos. Há quem diga: não escolhemos nossos pais e nossas mães. Não é bem assim. Com a noção que o espiritualismo nos dá, sabemos que tudo tem uma razão de ser. Há resgates a serem cumpridos. A melhor escolha é aquela que é feita com consciência, utilizando a razão, a fé raciocinada e sabermos que, naquele momento, é a verdadeira, é a melhor. Ao escolherem uma tarefa árdua, preparem-se física e espiritualmente. Nada temam, nem antecipem sofrimentos. A certeza de acertar faz com que haja a mínima possibilidade de erro. Nosso Pai Jesus, nosso bom Francisco, nos ajudem em nossas decisões. Eles estarão nos protegendo sempre. Paz, muita paz. Depois desse belo texto do livro Autoajuda e Autoajuda, nossa companheira Celi Durão, nós estamos aqui com um companheiro do MAP, Ronaldo, que já comparece já às nossas reuniões aos sábados, fazendo suas palestras, já um voluntário da casa há muitos anos. É um prazer ter você aqui, Ronaldo, uma alegria muito grande de podermos conversar um pouco sobre esse tema tão importante para nós, que é essa lei sobre a qual todos nós temos que viver e compreender, que é a lei de causa e efeito. Gostaria que você desse as suas primeiras impressões sobre isso, por favor, Ronaldo. Tá. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade que recebemos de Jesus, Francisco de Assis, né? E estarmos mais uma vez aqui, neste local, para abordarmos um tema que relaciona com tudo. Tudo que nós fazemos está, digamos assim, atrelado à lei de causa e efeito, que é uma das leis morais criadas por Deus. Sim. Então, nós vamos desenvolver o tema dentro do nosso conhecimento. Sim, claro. Tá? Mas o objetivo nosso, meu e da Cláudia, é levar a todos, de uma forma mais clara e objetiva, essa lei, para que aos poucos, à medida que nós formos conhecendo e praticando, vamos nos aperfeiçoando. Com certeza. Nós temos, assim, já conversado em outros momentos sobre essa lei, né? E existe muitas vezes uma dúvida que você até levantou enquanto conversávamos ainda fora do estúdio, sobre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, que tem uma similaridade, mas existe uma diferença, vamos dizer assim, básica, né? Você poderia passar para nós, Ronaldo, o que é que você, dentro dos seus estudos, tem como caracterizar essa diferença, por favor? Pois não, Cláudio. Nós trouxemos aqui um livro que é editado pelo MAP, chamado Revista do Espiritismo, e esse número ele aborda a questão de causa e efeito. E esse artigo ele é até entrevistado a Marlene Nobre e o nosso irmão Carlos Formiga. E aqui no final eles fizeram um pequeno resumo, um quadro que diz o seguinte: ação e reação e lei de causa e efeito. Natureza da ação e reação, binária. Causa e efeito, não binária. Características: ação, lei física; causa e efeito, lei moral, ou seja, lei não física. O processo da lei é ação e reação não complexo, e causa e efeito complexo. Aplicabilidade. Agora vem um diferencial muito grande. Muito grande. Ação e reação. Corpos, objetos dentro de certas condições no mundo material, no planeta Terra.
E causa e efeito, relações intrapessoais e interpessoais em ambos os mundos, ou seja, o material e o espiritual, não só na Terra, como possivelmente no universo como um todo. Tem a dependência do tempo, que na ação e reação é imediata, causa e efeito variável, e fatores de dependência, na ação e reação limitada, causa e efeito muitos. Então esse resumo é que nos dá um apanhado geral para nós entendermos essa lei. Muito interessante essa classificação que existe, né? Porque nós temos muita informação de que ação e reação, ela está subentendida dentro da doutrina, mas não com essa clareza, né? Não com essa classificação, porque nós compreendemos que a ação e reação está muito ligada mais à parte de objetos, né? E corpos, né? Mais materializados. E já da causa e efeito tem a conotação moral, né, e que abrange muito mais dimensões do que a outra, né? E dentre essas classificações e características que você colocou, eu achei muito interessante o dispositivo tempo, que da ação e reação é imediato, e na causa e efeito ele precisa de um amadurecimento. Perfeito. Né? E um exemplo, Cláudia, é o seguinte: nós estamos aqui agora, né, levando às pessoas o tema. Está sendo a causa. Sim. O efeito desse nosso trabalho, que sabemos que é um trabalho voluntário, mas feito com amor. Sim. As pessoas que estão vendo e nos ouvindo também estão recebendo nas suas residências a mensagem, e também para ela está sendo a causa. O efeito virá posterior, como falamos aqui. E isso é bom porque desperta em nós a responsabilidade do que falamos é causa, do que pensamos é causa e do que agimos é causa. E vai vir o efeito de forma, né, conjunta naquilo que, digamos assim, que fazemos dentro do universo. Que estamos provocando Perfeito. No outro, né? Uma vez também, eu escutando uma palestra do Dr. Jorge Andréa, né, sobre esse tema de causa e efeito, ele fala que nós vivemos dentro de um universo energético, né? E essa causa e efeito, né, que nós ainda temos, assim, vamos assim, uma dificuldade de compreensão na sua totalidade, são como se fossem polaridades. E para a gente poder facilitar a nossa compreensão, ele fala muito para a gente classificar como uma polaridade um pouco mais inferior e uma polaridade superior. E a gente muitas vezes não percebe que tipo de polaridade nós estamos provocando no outro. Nós transitamos muito entre essas duas polaridades. E é necessário, no nosso caso, ainda, como seres desse planeta de provas e expiações, em constante aprendizado, que nós transitemos, porque nós não teríamos material suficiente para podermos fazermos as nossas escolhas. É necessário. Ele diz que nós vivemos nessa dualidade cósmica, universal, claro e escuro, certo e errado, o mal e o bem. Como eu vou conseguir atingir o meu potencial se eu não partir de uma base? Claro que partimos talvez de intenções diferentes, mas precisamos ter uma base para podermos traçar a nossa linha, né? Muito interessante. Perfeito. E uma das, vamos dizer assim, alavancas que nos promovem maior nesse processo de aprendizado e aonde nós vivenciamos profundamente a lei de causa e efeito é a reencarnação. Isso mesmo. O que seria de nós se não fosse essa oportunidade de nos resgatarmos, vivenciando de novo as consequências das causas que nós produzimos. Perfeito. Também tem um detalhe que eu gosto de lembrar. Por exemplo, 1991,
foi quando eu tive o primeiro contato num centro espírita para estudar a doutrina. Sim. Então, até aquela época, nessa existência, não vamos falar nas anteriores, Sim. eu conhecia, através de estudo, não, ação e reação. Sim. Né? A parte material, vamos colocar assim. Mas não conhecia causa e efeito, que é a parte moral, como nós lemos aqui. Então, quando nós começamos dentro da doutrina estudar e praticar, nós começamos a detectar a importância de uma lei que nós não conhecíamos, mas que provavelmente está em nós, que Deus colocou as suas leis na nossa consciência, sim. E começamos a entender, até dentro do que nós estamos falando lá fora e você comentou, a cada um segundo suas obras. Com certeza. Então Jesus pega a lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras, nos dá e diz, olha, desenvolve isso, cada um de vocês individualmente, mas com o objetivo da coletividade. Sim, é isso mesmo. Dentro da lei, ama ao próximo como a si mesmo. Sim, mesmo. Então você percebe, só mais um minutinho, como tudo está relacionado e muitas vezes nós não percebemos. É verdade. Não é? Eu costumo falar que muitas vezes nós estamos distraídos. Nós parece que vivenciamos, mas não sentimos. Estamos ainda distraídos da real finalidade nossa, que é uma única: educação moral. Isso. A nossa educação moral individual beneficiará a coletividade. Então, as consequências das nossas ações, ou os efeitos das nossas causas, eles são de fórum individual, porém com uma projeção na coletividade, na humanidade. Eu não posso sequer pensar em que uma outra pessoa se torne melhor, mais moralizado, se eu não faço o meu trabalho. Não é? Então, ela é um cunho pessoal, intransferível, como é essa reforma, essa transformação, essa educação, como diz Joana, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma característica de coletividade, porque ela vai acabar caindo no outro também. Ela se transborda. Ela, às vezes, não cabe só mais em mim. Eu preciso que ela transborde para atingir o outro. Perfeito. E isso em todas as consequências, positivas e negativas, né? A gente está falando do cunho moral, é onde a gente aprende, né? Principalmente quando a gente vivencia as nossas dificuldades e entende que a gente ainda chama de dificuldade, mas na realidade são as grandes oportunidades. Você pode falar um pouco sobre essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia e que ainda não temos essa consciência de degraus, por favor, Ronaldo? Pois não. Essas dificuldades que nós rotulamos como dificuldades, na realidade, hoje eu entendo que são ensinamentos de Jesus para nós. Aí nós colocamos dificuldades porque nós achamos que não podemos fazer aquilo, não? É verdade. E o nosso dia a dia, que continua quando desencarnamos no plano espiritual, não é? É importante, quando nós estudamos, nós percebemos que a vida é uma continuidade de existência. Ora na erraticidade, ora na materialidade. Sim. Né? E quando percebemos que é uma forma educativa para nós, o trabalho que eu fui fazendo ao longo desse período, que eu acho muito pouco, mas 27 anos, 28 como espírita, eu fui eliminando, tipo assim, não é mais dificuldade. Se os espíritos superiores nos alertam, então eu vou trocar a palavra dificuldade por aprendizado, educação, para poder passar as minhas dificuldades, como você acabou de falar, nós temos que falar para os outros, mas temos que dar o exemplo. Sim, claro, Não é? Claro, porque senão não é verídico. Né? Perde a autenticidade, né? Isso mesmo. E aquilo que perde a autenticidade não se sustenta.
Nós só passamos autenticidade se realmente sentimos aquilo que falamos, Isso. não é? Acho que é uma questão de honra de cada um que tem a oportunidade de estar aqui se comunicando com tantas pessoas, é que a gente passe aquilo que realmente nós acreditamos e que procuramos seguir. Independente de nós sermos referência, não somos referência. Nós estamos no mesmo processo de aprendizado que todos os habitantes desse planeta. Né? Aproveitando essas oportunidades que muitas vezes ainda ao nosso olhar encara como dor. Encara como dificuldade. E mais tarde, aquilo que nós achávamos que era o empecilho, talvez seja o grande alavanque da nossa vida. O salto que nós precisamos dar, quântico, em direção à nossa aspiração moral. Isso. Não é verdade? E aqui nessa revista, diz o seguinte, um trecho, né? A vida não quer jamais castigar a nenhum de nós. E nós temos o hábito de dizer que a vida está me castigando. Verdade. Então, eu não mereço isso, né? Nós sempre não merecemos o que estamos passando. Merecemos as coisas boas, isso nós merecemos, né? E ele afirma mais o seguinte, quer sim educar-nos. Eu me lembro, como nós estávamos conversando um pouco antes, né, nossa querida Joana, né, e ela fala, né, que aquilo que muitas vezes nós encaramos como punição, né, é nada mais do que a nossa necessidade de educação. Educação, precisamos passar por aquela prova, que às vezes nem é de tanto fogo assim, para educar o nosso espírito rebelde e voluntarioso ainda, cheio de paixões. É preciso que se passe por esse cadinho, é preciso que se passe por essa porta mais estreita para podermos compreender qual é o objetivo dessa nossa encarnação. Cláudia, até dentro da lei de causa e efeito, a gente percebe quando Maria Madalena está com Jesus, né, e começa a segui-lo, vendo seus ensinamentos, você vê quando ela renuncia a si própria para seguir Jesus, o final da existência dela é com a hanseníase. É verdade. É verdade. Então, se nós nos colocarmos no lugar dela e passar o que ela passou, aí a gente vai ver até o que nós usamos há pouco, você colocou isso, o que é uma dificuldade. É verdade. Porque a dificuldade é o nosso limite. É verdade. Não é? É verdade. Pelo menos é o que a gente ainda encara dessa maneira, né? Que quantas vezes nós conseguimos ultrapassar aquilo que nós classificamos como dificuldade ou como limite, e quando passamos, muitas vezes nem acreditamos. Ficamos surpresos de termos conseguido dar aquele passo além. Então, essa conversa assim, muito agradável que nós estamos tendo aqui, esse é o primeiro bloco, vamos continuar conversando sobre essa lei de causa e efeito, uma lei de justiça, porque ela é divina e imutável. Isso. Né? Divina e imutável, não tem nenhuma relação com a lei dos homens, ela é uma lei que foi criada para que nós possamos nos tornar cada vez mais herdeiros dessa bondade divina, desse Pai de amor, que é o nosso Pai, o Criador Universal. Isso. Então, daqui a alguns minutos nós nos veremos de novo, estaremos aqui dando continuidade à nossa conversa e agradecemos muito por esse primeiro bloco. Até daqui a pouco. Continue participando. Está no ar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP.